Olá, meu nome é Denis, sou proprietário de uma empresa de suporte em tecnologia, especializada em empresas de pequeno porte. Trabalho com informática há mais de 10 anos e com esse tempo acabei adquirindo a experiência e conhecendo a necessidade dos clientes. E com base nesse conhecimento de ambiente, um ambiente mais comum encontrado nos clientes, desenvolvi esse material para servir de base e guia para as implantações nesse tipo de finalidade. Né? O objetivo do material é ser fácil, uma implantação simples e barata. O único custo aqui vai ser uma máquina com um hardware um pouquinho melhor, com um pouco mais de memória HD, um processador melhor e com duas interfaces de rede, pelo menos. Aqui no nosso caso vai ser exemplificado um ambiente com firewall e AD virtualizado. Então nessa máquina vai ser configurado o nosso domínio do Active Directory e o nosso firewall, que vai ser o Engine Firewall dentro da máquina virtual. O que vai ser de conteúdo aqui do nosso material é um pouco de conhecimento básico de rede, para quem não está tão habituado assim. A instalação do server, também a mesma situação, a instalação do Hyper-V, configuração do AD, instalação e subir o Active Directory, né? Instalação do nosso firewall, configurando as interfaces de rede virtual do nosso servidor, né? Definindo todas as portas de forma correta do switch virtual. Implantação de controle de acesso dentro do nosso AD, criando usuários, grupos, horário de acesso, GPOs para limitação de permissão, entre outras coisas aí. E configuração de VPN. Nosso firewall vai disponibilizar uma VPN e por meio dela o nosso funcionário, cliente, por exemplo, vai poder fazer o acesso externo a sistema, arquivo, impressora, o que ele precisar de casa. O nosso ambiente ele tem vista para ISO 27001, que a gente vai abranger aqui o acesso mínimo. O usuário não pode ter acesso a mais do que precisa, né? Ninguém pode, na verdade, ter acesso a mais do que precisa na rede. Então, até o próprio proprietário da empresa às vezes pode ser que tenha um usuário específico para ele poder fazer reboot no servidor, mas que ele não consiga executar programas diretamente na máquina do servidor. Não é interessante. Nível de defesa, a gente tem como defesa aqui no nosso caso o firewall com todas as portas fechadas. O único meio de acesso à rede interna vai ser através da VPN, que vai ser bem autenticado para o usuário sem certificado, e as pastas, né, que cada usuário da rede vai ter acesso apenas às pastas compartilhadas destinadas ao que ele vai trabalhar, nada mais do que isso. Isso levando em conta que o nosso usuário, o ponto fraco sempre é a pessoa, né? Desde uma configuração errada, talvez, e ter um padrão aí é mais interessante que a gente fazer sempre a mesma coisa, para a gente ter como forma de trabalho uma política e restringir o nível de acesso, mesmo que alguém acabe tentando fazer alguma coisa errada e acabe não conseguindo. Isso já entra na nossa restrição de acesso. E a exposição do necessário, o que vai ser exposto aqui para nossa internet e para os clientes, no caso, é a VPN, que vai ser acessado só pela porta da VPN, e os recursos internos são só disponibilizados por VPN.
E internamente os usuários só têm acesso ao que eles precisam, aos passos que precisam, que já é o nossa configuração lá de cima. O ambiente configurado aqui, ele vai ser bem simplificado, não tem nenhuma configuração muito complicada. A gente vai apenas definir um padrão para instalar o domínio, configurar uns GPOs para normalizar aí o nível de permissão, criar as pastas num formato padronizado e depois disso apenas fazer pequenos ajustes e seguir a estrutura pré-determinada, não precisando de grande alteração nem muita intervenção. A estrutura da nossa primeiro, os nossos requisitos para fazer o nosso ambiente de testes aqui vai ser um servidor, uma máquina com um processador bom, um i3, um Pentium que tenha suporte à virtualização, pelo menos, é obrigatório que suporte a virtualização, 8 GB de memória RAM no mínimo, é possível fazer também com 6 GB, mas o desempenho é meio sofrido, então pelo menos 8 GB de RAM para a gente poder fazer os testes de produção, 12 GB aí para poder colocar as máquinas com mais memória para rodar. A gente vai precisar de 2 placas de rede, independente se serão Gigabit ou Fast Ethernet. Obrigatoriamente precisa ser 2 placas de rede cabeada. Não será possível o uso do adaptador Wi-Fi. E vai ser usado aqui o Windows Server 2019. Então a gente vai precisar da ISO do Server 2019, como a gente vai usar o Engine, também uma ISO do Engine e uma ISO do Windows 7, 8 ou 10 na versão Pro para a gente fazer os testes. E aí você pode usar a sua própria máquina para fazer os testes, mas o indicado é ter um ambiente de testes aí para poder fazer, não afetar a sua máquina. E pelo menos 250 GB de armazenamento na máquina servidor, que vai ser usado para virtualizar e criar os nossos VHDs aí no nosso servidor. Então, a nossa rede ela vai ter uma estrutura igual a essa. A gente vai ter um servidor local virtualizando essas máquinas aqui. No caso, a gente vai implantar o Firewall e o AD virtualizados. Você pode replicar a mesma lógica da instalação do servidor do AD. O servidor do sistema é uma máquina virtual, como se fosse uma instalação de uma estação. E aqui no caso a gente vai criar GPO para que um usuário, por exemplo, do suporte do sistema tenha permissão para fazer instalações como administrador, mas apenas nessa máquina. Nenhuma permissão nessa, nenhum nível de acesso aqui. E também, se ele precisar fazer acesso, que ele pode fazer o acesso também para fazer configuração individual em cada máquina. Isso pode ser liberado pelo próprio usuário. O nosso firewall vai ser instalado no nosso servidor da AD, que vai ter uma placa dedicada somente para ele, que vai ser a nossa WAN, exposta à internet, e uma placa conectada na rede local, que vai ter comunicação com toda a rede local. Atrás do nosso firewall vai ficar todos os nossos recursos e nenhum recurso vai ser exposto para a internet. Tudo que vai ser acessado de fora, quando for necessário, vai ser feito através da VPN e vai ser configurada com criptografia, login e senha e autenticação por certificado digital, que vai ser explicado a geração do certificado no nosso sistema aqui para ter um nível de autenticação um pouco melhor. Então, finalizado aqui a explicação do nosso ambiente. Na próxima aula a gente já começa a explicação sobre alguns conhecimentos prévios de rede aí que vai ser necessário para poder entender a estrutura que a gente vai montar. Até mais.